Mas, meus irmãos, muito bom ter o privilégio de dividir a palavra do Senhor, de pensar um pouco sobre o que Deus tem para nós. E se você está vindo às terças-feiras, você já percebeu que o pastor tem pregado, o pastor Cides também já pregou, sobre a transformação da vida, transforme a sua vida. E aí o pastor Técio, quando me chamou para pregar, ele me disse um tema, que era mude a sua vida, mude a vida do outro. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E quando a gente começa a pensar sobre mude a vida do outro, a gente vai pensar sobre uma infinidade de versículos que existem sobre amor ao próximo. É muito rápido que a nossa cabeça faça essa associação. Mas eu queria que a gente fizesse alguns exercícios hoje, a partir da palavra, para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre isso. A gente vai meditar hoje principalmente no texto de Colossenses, capítulo 3, e aí a gente vai passear um pouquinho por esse texto hoje. Mas antes eu queria começar a pensar com os irmãos sobre mudança. Vai fazer quase um ano que a minha família, a gente se mudou de uma casa para um apartamento. E aí tem uma diferença considerável, se mudar de uma casa para um apartamento. E uma das experiências mais legais nesse processo, meus irmãos, foi que assim, como a casa era grande, tinha armário e tal, tinha muito armário, então tinha muita coisa guardada, sabe? Minha mãe tinha guardado um bocado de depósito. Nem era Tupperware, era pote de sorvete mesmo, assim, que ela tinha guardado lá no armário e estava lá guardado. E aí chegou a hora de se mudar. E a gente começou a olhar as coisas que ia levar, que ia botar na caixa, que não ia botar na caixa. E que a gente foi olhando um bocado de pote de sorvete para jogar fora. E ela, não joga esse pote, não joga esse pote. E os potes, no fim, foram-se embora, foi para o lixo. Mas a grande verdade é que mudar exige alguns processos na nossa vida. Mudar exige, em parte, retirar coisas que antes estavam em um determinado lugar. Mudar exige, por exemplo, quando é uma mudança de endereço, pegar as coisas que estão em um lugar e levar até um outro lugar. Isso exige um transporte. E aí vem o frete, liga para caminhão do frete, liga para carro do frete e descobre como é que vai fazer. E é uma logística complicada. E apartamento, você vai se mudar, só pode se mudar em um determinado horário. E é uma complexidade. A verdade é que mudança é uma complexidade. Não é fácil fazer mudança. Se você já fez mudança alguma vez na sua vida, você sabe que não é nada fácil fazer uma mudança. Mas como a gente vai pensar sobre mudar a vida do outro, eu queria primeiro que a gente tivesse uma coisa estabelecida na nossa mente, que é, sendo bem sincero, nós somos extremamente incapazes de, sozinhos, isolados, mudar a vida de alguém. Nós dependemos da ação do Espírito Santo. Esse é um fato. Provavelmente você já conheceu alguém, talvez no trabalho, que era uma pessoa um pouco complicada de lidar, e você ficava pensando, meu Deus, como eu queria que essa pessoa mudasse, como eu queria que essa pessoa fizesse as coisas de um jeito mais simples, como eu queria que isso mudasse. E provavelmente também com o tempo você percebeu que as coisas não são bem assim, não é só porque eu quero que alguém mude que alguém muda. A verdade, meus irmãos, é que quando nós pensamos sobre mudar a vida do outro, nós estamos falando consideravelmente sobre ser instrumento para o operar do Espírito Santo. E o nosso grande desafio é como é que eu me coloco à disposição do Espírito para que através de mim eu seja instrumento de transformação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E para conversar sobre isso hoje, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, no livro de Colossenses, capítulo 3, é onde a gente vai passar boa parte do tempo da gente aqui. Inicialmente, eu queria que vocês pudessem abrir aí no versículo 9. A gente vai ler um pouquinho do 9 ao 11, a gente vai ler. Mas antes eu queria lhe dar um contexto sobre o que é que está acontecendo aqui, tá? Paulo está escrevendo mais uma carta quando ele está preso, e é impressionante, né? O quanto de diferença Paulo fez estando preso. E ele vai escrever essa carta para o povo da cidade de Colossos. A tradução mais original é Colossas, mas interfere para a gente nesse momento. E ele vai escrever essa carta para esse povo dessa cidade, e a gente precisa entender que cidade era essa, porque cada cidade tem o seu retrato. Se eu for falar, por exemplo, do Rio de Janeiro, a gente vai falar, com todo respeito aos cariocas, de um
jeito carioca de ser. O pastor olhou estranho aqui, eu não vou nem continuar, mas você sabe. Aquilo que você vê passar no Fantástico domingo falando sobre o Rio de Janeiro, tem a sua realidade. Se a gente for falar de Maceió, vamos pensar o que é que passou mais recentemente no noticiário. Cidade que está afundando. As belezas naturais da cidade. Cada cidade tem a sua realidade, o seu desenvolvimento. E aquela cidade também tinha. Aquela era uma cidade que era muito forte pela questão têxtil, que eles trabalhavam fortemente, mas que posteriormente começou a ter um declínio com a chegada do Império Romano, e aí começou a ter um declínio econômico. Mas o importante da gente começar a pensar aqui é sobre como o Evangelho começou a chegar naquele lugar. Porque o Evangelho começou a chegar naquele lugar de uma forma indireta. Paulo estava ali numa cidade próxima, tá? A cidade de Éfeso, e ele estava pregando o Evangelho para aquele povo naquele tempo. E é muito interessante, porque quando a Bíblia relata isso em Atos, a presença de Paulo nessa região, vai falar que Paulo estava constantemente no templo, discutindo, conversando sobre o Evangelho. E é a partir desses diálogos que Paulo constrói ali naquela região que o Evangelho chega nessa cidade de Colossas. Mas chega não de forma direta, não é Paulo que vai até essa cidade. Paulo conhece uma pessoa, essa pessoa conhece Paulo, escuta do Evangelho e volta para a sua cidade, para a cidade original, para pregar o Evangelho. Então o Evangelho chega de uma forma, vamos dizer assim, indireta a partir de Paulo naquela região. Então esse é o panorama que você precisa ter para entender um pouquinho do que a gente vai ler agora. E aí a gente precisa também entender que essa carta de Colossenses ela vai narrar muitos fatos. Ela vai narrar fatos ali como, por exemplo, o combate às heresias, é uma das coisas que Paulo escreve, e aí heresia numa perspectiva diferente do que a gente imagina hoje. Vai também fazer uma afirmação da suficiência de Cristo, que já era algo que naquele tempo tentava se desconstruir, que é a suficiência de Cristo. E também vai falar ali sobre gratidão e a vida prática do cristão, que é onde a gente vai se concentrar aqui hoje. E para essa concentração, eu queria que a gente fosse lá então para Colossenses capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado, em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E aqui nós temos um ponto muito importante para a gente começar a compreender o que é que Paulo está escrevendo. É muito claro que Paulo está escrevendo sobre uma mudança. Ele está falando do novo e do antigo. O antigo homem, o novo homem, a mudança, a transformação. Só que o ponto-chave disso que a gente leu agora está no versículo 11. Quando ele vai dizer que não existe mais circunciso e incircunciso, ele começa a confundir a cabeça da tradição religiosa. Porque na tradição religiosa você tinha que seguir um conjunto de regras, você tinha que ter feito um conjunto de rituais para ser aquilo que eles imaginavam como santo, como separado. Na melhor das percepções para o nosso tempo, a ideia de santo naquele momento era algo como diferente. Era mais ou menos assim, ó, você nasceu de uma tradição pura, você cumpriu os rituais e por isso você é puro povo escolhido de Deus. Só que aí Paulo ele vai falar um negócio meio que deixa a cabeça do pessoal meio confusa, que é, olha, a partir de Jesus Cristo não tem mais judeu e gentio. Então pouco importa se você nasceu em Maceió ou se você nasceu no Rio, você faz parte de uma única igreja, você faz parte de um único corpo. E Paulo começa a gerar naquele povo uma ideia, uma percepção sobre a unidade que deveria existir. E esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente comece a pensar sobre, e a gente vai falar 3 pontos aqui, mas o primeiro ponto que eu quero que a gente comece a pensar sobre mude a sua vida, mude a vida do outro, é que existe um chamado para que a gente compreenda que para participar da mudança da vida do outro, a gente precisa saber que a gente é igual ao outro. A grande verdade é que a partir do Evangelho de Jesus Cristo, nossos privilégios, nossas posições, não possuem mais tanto valor. Na verdade,
não possui valor algum. Porque a partir de Jesus Cristo, pouco importa se você cumpriu todos os requisitos ou se você foi o ladrão na cruz que se arrependeu no último instante. E essa é a manifestação da graça de Jesus. E talvez seja um pouco duro pensar a partir desse ponto, porque a gente está acostumado a, não, eu vou ser bom, eu vou cumprir todos os requisitos, eu vou fazer tudo aquilo. E aí você olha para o lado e você diz assim, não, mas é aquele ali que não cumpriu todos os requisitos, aquele ali que falhou nesse ponto da lei, ele, através da graça, também acessa ao Pai. E eu fiz tudo, e é quase como o filho pródigo, sabe? Dizendo, mas pai, eu fiquei, o outro foi embora, e você estende a mão, você estende o abraço. E esse é o nosso Deus. É o Deus que estende o abraço. É o Deus que desafia os nossos privilégios. Porque a partir de Jesus não importa, meu irmão, se o seu dízimo, se a sua oferta é grande ou pequena. A partir de Jesus não importa se você estudou muito ou pouco. A partir de Jesus não importa, meu irmão, se a sua profissão tem um status social a partir do qual todos olham com admiração para você. A partir de Jesus você não é medido a partir da régua do quão bonzão você é. A partir de Jesus, unidade. A partir de Jesus não tem acepção. E aí surge um grande desafio da transformação, que é, olha, eu estudei tanto, eu fiz tudo o que eu devia fazer, eu conquistei coisas, eu conquistei lugares, eu fui lá naquele vestibular e eu alcancei aquele resultado, e eu quero ser reconhecido a partir disso, e a partir de Jesus, graça. A partir de Jesus, graça. E é importante dizer que eu não estou dizendo que construir algumas coisas não sejam importantes. Por exemplo, eu não estou dizendo que ir para a universidade é uma pedra de tropeço. Definitivamente eu não estou dizendo isso. E quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, esse vídeo nunca vai chegar nele. Mas assim, o que eu estou dizendo, meu irmão, é que você vai construir a sua jornada, e a sua jornada é importante. Mas a sua jornada, o que você construiu, o que você conquistou, precisa ser, a partir do Evangelho, visto como nada. Porque se o seu apego ao seu dinheiro, à sua profissão, ao seu status for maior do que a sua paixão por Cristo, a sua vida não vai mudar. E se a sua vida não mudar, a vida dos outros não muda. Então, o primeiro ponto que eu queria que a gente pudesse pensar é esse. Como é que eu percebo que os meus privilégios, que a minha realidade, não são maiores do que as bênçãos e do que a bondade do Evangelho? E para ficar claro que isso não é um simples devaneio, eu queria que a gente pudesse passear um pouquinho na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 3. A gente vai passear um bocado, mas vocês vão ver que são trechos bem curtos. Hebreus, capítulo 13, versículo 1 ao 3. A gente vai ler agora. Que diz assim: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O chamado do Evangelho não é assim, ó. Olha, existe um pessoal preso, existe um pessoal sendo oprimido, e o Evangelho está lhe chamando para, de vez em quando, lembrar dele. Não é esse o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho está dizendo assim, olha, lembre-se do preso como se você estivesse preso. Ele está dizendo assim, olha, você que tem muito dinheiro, lembre daquele que não tem muito dinheiro como se você não tivesse muito dinheiro. E a Bíblia faz esse exercício porque para a gente é difícil perceber a realidade quando não é a nossa realidade. Essa história de se colocar no lugar do outro, vamos ser sérios, é extremamente abstrato. Porque saber qual é a dor que o outro está sentindo é um negócio assim, uma missão quase que impossível. Então, a provocação que é feita aqui é assim, quando você pensar no oprimido, pensa como se fosse você.
Pensa quando você encontra alguém no sinal precisando de um dinheiro, pensa como se fosse você. E aí eu escuto muitas vezes assim, Pedro, mas eu não sei se aquela pessoa que está no sinal realmente precisa. Pensa como se fosse você. Pensa como se fosse você recebendo uma cesta básica. Você iria lá buscar se você não precisasse? Você iria lá receber se você não precisasse? Você pode dizer assim, Pedro, mas não é uma necessidade extrema. Pode não ser uma necessidade extrema para você que recebe o seu salário, para você que tem as suas necessidades básicas supridas. Mas não é a partir de você que a Bíblia lhe chama para observar a realidade social. É a partir do outro, é a partir do menor, é a partir do oprimido, é a partir do pequeno. Porque é o Evangelho que nos ensina que Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Não é a partir de nós que nós enxergamos a realidade. É a partir de Jesus Cristo. Porque o Evangelho retira de nós os nossos privilégios, as nossas boas vontades, as nossas ideias, as nossas utopias e nos planta numa realidade social que nós precisamos compreender, na qual vivemos. E para seguir esse pensamento, eu queria que agora a gente fosse para 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 ao 27. Eu tenho pena do Arthur, porque é a segunda vez que eu prego, ele está lá atrás. Capítulo 12, versículos 26 e 27, a gente vai ler agora. Diz assim, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Meu irmão, não tem essa história do seu irmão. Eu vou ser mais específico. Não tem a mínima condição de alguém aqui da Acolher sofrer e você viver a sua vida como se fossem as 1000 maravilhas, como se tudo tivesse perfeito. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros são honrados com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. O convite do Evangelho, a partir da percepção de que os nossos privilégios não são suficientes, é de que nós fazemos parte de um corpo e a partir desse corpo somos chamados a sentir a dor desse corpo. Nós somos chamados a sentir a dor desse corpo. Mas nós não sentimos a dor desse corpo muitas vezes porque nos falta um número gigante de coisas, de empatia, de solidariedade e de um bocado de coisa. Mas nós somos, a partir do Evangelho, chamados a sermos um corpo, a vivermos em unidade, a sentirmos a dor de quem sente dor. E já que a igualdade, já que Deus trata com igualdade as pessoas, e aí a gente sabe um bocado de texto que vai falar sobre essa igualdade que Deus trata as pessoas. A gente tem lá Atos 10, a gente não vai ler agora, mas só para que você tenha a compreensão de que a Bíblia repete uma série de vezes essa não acepção de pessoas. Ao mesmo tempo que Deus trata com igualdade, nós temos orientações para como viver nesse tempo e nessa realidade. E aí a gente volta para Colossenses, capítulo 13, versículo 12. E aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente vai pensar hoje, que é a ideia de que, para participar da mudança da vida do outro, a gente é chamado a se vestir com o amor. Nós somos chamados a se vestir com amor. A gente vai ler o texto, mas antes eu queria que você pensasse que o termo vestir é utilizado lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. O termo vestir é utilizado propositalmente. Não é um texto, vestir não é utilizado de forma aleatória. Você vai perceber isso comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Pode passar. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus Pai por meio dele. E aí eu queria que a gente voltasse lá, Arthur, se você puder deixar aí aberto no primeiro versículo que a gente leu, o 12, onde vai falar o termo vestir-se. E aí eu começo a pensar que vestir é uma questão de estilo. Tem gente que tem estilo e tem gente que usa a camisa do Flamengo. Não tem estilo. São coisas distintas, sabe? Não gostou. Fazer o quê, né? Mas são questões de estilo. E eu tenho uma experiência muito interessante com estilo, meu irmão, que é o seguinte. Eu vou contar um negócio para vocês. Era assim, antes, quando eu era mais novo, eu usava uma camisa listrada com a bermuda xadrez. E eu saía na rua sem nenhum problema. Você, homem, provavelmente não entendeu o problema. Mas a mulher entendeu o problema. Eu saía com a camisa listrada, uma bermuda xadrez, e eu não via problema nenhum. Aí meu irmão começou a crescer. E ele sempre foi mais estiloso. Inicialmente, ele tinha um estilo meio diferenciado, vamos dizer assim. Não que hoje não seja tão diferenciado, mas antes ele tinha um estilo mais diferenciado. E aí ele começou a criticar as minhas roupas. Eu disse, meu irmão, velho, que pivete ousado. Diga aí, o cara mais novo e na liberdade de criticar minhas roupas. Beleza. Aceitei, né? Fazer o quê? Comecei a absorver os conselhos. O tempo foi, inclusive a roupa que eu estou hoje foi escolhida por ele, assim, para não dar errado, entendeu? Não sei se vocês gostaram, se não gostou, reclamo com ele. É boa. Aí passou o tempo, né? Comecei a namorar, e aí eu percebi que tinha uma outra questão de estilo. Que era, eu usava umas coisas que eu fui percebendo que ela também não aprovava. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que ela não aprovava muito. Eu já estou vendo alguns caras que estão vestidos assim, entendeu? Mas vocês já vão ter uma noção. Eu saía com a camisa polo. E era sempre a mesma camisa polo. Eu não sei se o problema era com a camisa polo ou se era com aquela camisa específica. Mas eu sei que eu passei uns 3 anos sem usar essa camisa. Eu não usava camisa polo de jeito nenhum. Acho que tem 1 ano que eu voltei a usar camisa polo. Mas a questão é que a gente vai percebendo que estilo, a maneira com que a gente se comporta, vai alterando. As coisas vão mudando. E principalmente na adolescência. O pastor está mostrando que está de polo aqui, meu irmão. Você depois resolveu ali com a vida. Era ela que não gostava. É a questão com ela. Mas, principalmente na adolescência, é muito perceptível essa questão de estilo. Se você convive com algum adolescente, você sabe como é. Ele tem que se vestir como está lá o influencer que ele segue no Instagram. Se ele não tiver o tênis igual, ele não quer usar, ele quer a roupa igual, ele quer o jeito igual. Se ele gosta de um estilo de música, ele tem que se vestir naquele estilo de música. Se é patricinha, tem o estilo da patricinha. Se é HBT, tem o estilo HBT. Se você não sabe o que é HBT, depois pergunta para um adolescente. Mas cada um tem seu estilo. Cada um tem seu estilo. E aqui também é uma questão de estilo. Aqui é uma questão de estilo, aqui é uma questão de estilo. Porque ele diz assim, ó, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão a partir do antônimo dessas coisas. Você aprendeu isso lá na escola, nas aulinhas de português. A ideia do contrário, o que é uma coisa, o que é outra. Por exemplo, o que é o contrário de feia? Bonita. Errou, irmão, errou. Vou lhe ensinar, é assim, ó. Quando alguém lhe perguntar o que é o contrário de feia, você vai responder com o nome da sua mulher, da sua namorada, da sua noiva. Porque não é... Gostou? Gostou? Vou dar um exemplo para ver se eu ganho a moral. Qual é o contrário de feia? Vida Eduarda. Bonita. Entendeu? Aprendeu agora? Pronto. Então, eu quero que a gente reflita a partir desse texto, a partir da ideia do contrário. O que é o contrário desse texto? E aí eu fiz um exercício, eu escrevi um pouquinho do contrário desse texto, que é assim, ó. Vamos pensar que esse texto fosse diferente do que está aqui, que fosse o contrário do que está aqui. Ele seria mais ou menos assim, ó. Portanto, como quem escolheu o mundo, então, diferente de quem foi escolhido,
por Deus, é como quem escolheu o mundo. Os ímpios e odientos, então, o contrário de santos e amados, os ímpios e odientos, vestem-se de insensibilidade, maldade, arrogância, aspereza e impaciência. Meu irmão, é uma questão de estilo. Você vai fazer uma escolha. Se você vai querer se vestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, ou se você vai escolher se vestir de arrogância, impaciência. E eu não sei se você consegue perceber isso, que é, se vestir do amor exige, como uma mudança, que você deixe de se vestir de outras coisas. É impossível aquele que se veste do amor se vestir ao mesmo tempo de arrogância. Porque a arrogância ela vai servir como uma máscara que protege o nosso ódio em relação a alguém ou a algo. Vai servir para sustentar os nossos preconceitos. É impossível que o amor conviva com o preconceito. Então, o grande desafio aqui é, qual estilo você vai seguir? Você vai escolher o caminho anunciado a partir do Evangelho, de compaixão, bondade, humildade, mansidão, ou você vai escolher o caminho de que quando alguém te fecha no trânsito, você baixa o vidro e grita um bocado de versículo para aquela pessoa. Um bocado de coisa você grita revoltado para aquela pessoa. Você vai ter que escolher um estilo para seguir. Você vai ter que se permitir ser transformado. E a partir desse momento onde você é transformado, há espaço para a transformação na sociedade. Há espaço para a transformação de quem convive com você. Nós vamos precisar fazer escolhas. Se nós vamos escolher quando encontrarmos alguém fazendo alguma coisa, vivendo de alguma forma errada, se a gente vai sentar e tratar aquilo com naturalidade, ou se a gente vai ter uma postura que condiz com o Evangelho. Eu estou dizendo mais ou menos assim, ó. A gente vai ter que fazer uma escolha de estilo se a gente vai reproduzir comportamentos errados que a gente aprendeu, ou se a gente vai ser alcançado pela paciência. Eu estou dizendo assim, ó, você adolescente vai ter que fazer uma escolha de se você vai reproduzir os comportamentos que você percebe na sua escola de ódio e de repulsa, ou se você vai adotar um comportamento de compaixão e amor. Se você vai adotar aquele comportamento padrão de desobedecer os pais, ou se você, pai, vai adotar um comportamento padrão de violência, ou se você vai adotar um comportamento de amor. O grande desafio para mudar a vida, permitir que o Espírito Santo mude a nossa vida, e a partir disso mude a vida do outro, é compreender a partir de qual estilo, a partir de qual realidade a sua vida vai ser guiada. Nós somos chamados para viver uma vida a partir dos frutos do Espírito. Mas o mundo nos propõe uma vida a partir do ódio, a partir da indiferença, a partir do desprezo para com o outro. E talvez isso não seja tão notório no primeiro momento, porque a gente vive uma realidade que em muito tempo pode mascarar isso. Vocês vão entender mais ou menos o que é que eu quero dizer com isso. É tipo assim, ó. Você está na rede social, aí aparece alguém lá fazendo uma boa ação. Passam-se 2 meses, você descobre que aquela boa ação, na verdade, era tudo encenado ali para parecer uma boa ação. O mundo tenta construir para a gente uma ideia de que aquilo que a gente parecer ser vai ser suficiente. Aquilo que a nossa imagem demonstrar vai ser suficiente. E disso surgem os influencers, surgem todo esse movimento da rede social, principalmente, tentando construir uma ideia de que aquela imagem que você demonstrar é suficiente. Mas a provocação do Evangelho não é qual é a roupa que você vai usar. Essa não é a provocação do Evangelho somente. A provocação do Evangelho é: vai ser só uma imagem ou seu coração vai ser transformado pelo amor? Vai ser só uma imagem ou seu coração vai deixar de ser impaciente e se tornar paciente? Vai ser só uma imagem ou aquele que matava vai deixar de matar? Aquele que roubava vai deixar de roubar? Aquele que agredia vai deixar de agredir? Aquele que desprezava vai deixar de desprezar?
qual é a escolha que você vai fazer para guiar a sua vida. O Evangelho, ele nos chama para perceber que os nossos privilégios não são suficientes e para, a partir disso, vestirmos a roupa do amor. O Evangelho nos chama para perceber as nossas limitações, que nós não somos tão bons quanto nós achávamos, e nos provoca a vestir essa roupa do amor. E aí eu queria que a gente passeasse mais um pouquinho na Bíblia, indo agora lá para o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. A gente vai ler o 22, 23 e o 24. Efésios, capítulo 4, 22. Está rápido, hein? Está ligeiro. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Percebe mais uma vez o vestir-se? Vestir-se. Vestir-se é uma ação tomada a partir de uma escolha. De qual roupa eu vou usar. Tanto na carta aos Colossenses quanto na carta ao povo de Éfeso, existe uma provocação, que é: deixe de se vestir daquela forma que você se vestia e passe a se vestir daquilo que o Evangelho lhe propõe a se vestir. Porque a mensagem do Evangelho é a seguinte: você era pecador, você estava caído, você cometeu uma série de pecados, o salário do pecado é a morte, você tinha um destino certo, que era longe do Pai, mas o Pai, em toda a sua bondade, enviou Jesus Cristo, o Filho, que morreu numa cruz e ressuscitou, para nos dar vida eterna. Esse é o Evangelho. E a partir desse Evangelho, a escolha. A partir desse Evangelho, a escolha de eu vou me vestir a partir do comportamento de quem nunca conheceu o Evangelho, eu vou me vestir a partir do comportamento de quem nunca conheceu a graça, ou eu vou perceber e valorizar a bondade de Deus que entregou o seu único filho para morrer no meu lugar. O caminho, meus irmãos, é desafiador, extremamente desafiador. Porque seria extremamente mais fácil se o jogo fosse o jogo do quem tem mais pode mais, se fosse o jogo do acerte as respostas e ganhe a salvação, acerte a maletinha e ganhe a salvação. O jogo ia ser muito mais fácil. Mas o jogo é o jogo da graça. E no jogo da graça a gente não tem controle. No jogo da graça ela acontece. E pronto, o Evangelho se manifesta e pronto. Nós não conseguimos tirar a graça daquele que nós odiamos. Nós não conseguimos tirar a graça daqueles que se comportam da maneira que nós gostaríamos que fosse diferente. O que eu quero dizer com isso é: a graça não é exclusividade sua. A graça se manifesta na vida de quem você não gosta tanto. A graça se manifesta na vida daquela pessoa que você bloqueou no WhatsApp. A graça se manifesta na vida das pessoas daquele grupo do WhatsApp que você saiu. A graça se manifesta na vida de quem tem um espectro político diferente do seu. A graça se manifesta na vida de quem tem um padrão social diferente do seu. A graça se manifesta na vida daquele que, se você fosse Deus, se eu fosse Deus, eu escolheria que não se manifestasse. A graça se manifesta a todos. A graça se manifesta a todos. Só que aí, meu irmão, é que vem a parte difícil. Porque é assim, a graça do Pai se manifesta a todos. Só que tem um grupo que quer tornar essa graça exclusiva. E esse grupo se chama igreja. E aí o desafio, meu irmão, é o seguinte: ou a igreja escolhe o caminho de manifestar a graça de Jesus Cristo na sua realidade,
ou a gente está vivendo diferente do Evangelho? Para permitir que o Espírito Santo mude a vida do outro, o nosso grande desafio é não atrapalhar. Porque o maior interessado em mudar a vida das pessoas é o Espírito Santo. E vamos ser bem sinceros, parece que o maior interessado em atrapalhar que o Espírito Santo mude a vida do outro é a gente. Porque o Espírito Santo está lá, olhando pelaquela pessoa do seu trabalho, querendo mudar a vida daquela pessoa do seu trabalho. Mas aí a pessoa do seu trabalho vai lá, tem uma conversa com você, você responde grosso, atravessado, não quer falar com a pessoa. O Espírito Santo está querendo lá mudar a vida de alguém da sua família. Aí você chega em casa todo estressado, dá 2 gritos naquela pessoa. Aí a pessoa diz, rapaz, é assim o crente é? É assim o crente é? E a gente sabe do que é que a gente está falando. A gente sabe que a gente está falando de um país onde você vai alugar um imóvel, a pessoa diz assim, eu sou crente. Aí a pessoa que alugar o imóvel diz, rapaz, será que eu alugo mesmo? Porque a reputação do crente não ficou tão boa, né? A gente sabe aquela história. Ah, Jesus é bom, o fã-clube que não é tão bom. A verdade é que é assim. A gente está atrapalhando demais. Se você quer ver transformação na vida das pessoas, pare de atrapalhar. E para parar de atrapalhar, a gente tem que manifestar a graça. Manifestar a graça que é para todos. A graça que não é exclusiva de quem acha que detém o poder. A graça que é para todos. Meu irmão, o seu grande desafio amanhã, quando você encontrar aquelas pessoas com quem você convive, é permitir que o Espírito Santo opere. Tem um grupo cristão, com as nossas diferenças, sim, as nossas diferenças, mas que é um grupo cristão consolidado, que é o grupo dos Gideões. Provavelmente você já conhece, já ouviu falar, que é aquele pessoal que distribui o Novo Testamento, às vezes com provérbios, salmos, mas ele distribui aquele livro, aquela Bíblia. E tem uma história que eu ouvi uma vez, que é mais ou menos assim. Ia ter um congresso dos Gideões, e eles estavam hospedados em um hotel. Aquele grupo de pessoas estava hospedado em um hotel. E eles colocaram lá o Novo Testamento, pediram autorização ao hotel para colocar o Novo Testamento em cada quarto de hotel. Até hoje é muito comum. Você chega às vezes no hotel, tem um Novo Testamento lá em cima. E aí, uma das pessoas que ia se hospedar no hotel entrou no quarto, depois de um dia de trabalho, cansado e tal. Era um homem de negócio, tinha feito reunião e tal, chegou cansado no quarto. Foi descansar, viu aquele Novo Testamento, pegou o Novo Testamento, leu o que estava escrito, começou a chorar e aceitou Jesus. São inúmeras as histórias. Se você chegar no sertão de Alagoas, gente que não sabe ler, mas abriu a Bíblia, começou a chorar e aceitou Jesus. Porque a obra do Espírito Santo, ela não depende da gente. É um privilégio participar da obra do Evangelho. É um privilégio participar da obra do Evangelho. Não é que, se você não fizer alguma coisa na igreja, tudo vai parar, nada vai funcionar, até porque a obra do Evangelho é maior do que a igreja. Mas o que eu quero dizer é, o Espírito Santo ele quer se mover. O Espírito Santo ele é real, ele é presente. E o nosso desafio é receber o Espírito Santo e manifestar a bondade de Jesus Cristo. Mas eu queria, antes da gente ir para o ponto 3, eu queria falar só mais uma coisa sobre o privilégio de servir no reino. Que não estava nem planejado, mas só um ponto, meu irmão. Se servir no reino é um privilégio, por que é que você não está servindo? Se servir no reino é um privilégio, por que é que quando a gente chama as crianças para subirem, falta voluntário? Se servir no reino é um privilégio, por que é que às vezes a gente vê sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas? Eu não estou dizendo coisa do tipo, se você não fizer, você não vai para o céu. Definitivamente não é isso, meu irmão. Eu estou dizendo assim, tem uma coisa muito boa acontecendo aqui. Tem uma coisa muito boa. Imagina que você está passando na rua, tem um churrasco acontecendo, só picanha. Alguém lhe... É bom, né, dona Fátima? Mas é exatamente essa a nossa reação. Está tendo um churrasco, alguém lhe diz, está tendo um churrasco ali. De graça, 0,800. A nossa reação é, onde é? Eu quero ir. Meu irmão, servir no reino é um privilégio. A nossa reação tem que ser,
Onde é que eu posso servir? Eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir. Essa tem que ser a nossa reação. E, meu irmão, a nossa reação tem que ser assim, independente do nosso nível de estudo, independente do nosso status social. A gente tem que querer servir limpando o chão, a gente tem que querer servir limpando o banheiro, a gente tem que querer servir limpando, abrindo a porta, fechando a porta, ligando o ar-condicionado. A gente tem que querer servir. A gente tem que querer servir. Porque o servir é manifestação de que a sua vida foi encontrada pelo nosso Deus Todo-Poderoso e que você está genuinamente interessado em ver a transformação na vida dos outros. Se não tem servir, talvez você precise passar uma noite em claro, pensando um pouquinho o que é que está acontecendo. Porque se a gente não bota lenha, rapaz, passou o São João aí, na Casa da Vida fizeram uma fogueira, pegaram um guarda-roupa, botaram lá para fazer uma fogueira, precisa colocar lá para o fogo queimar. A gente tem que servir. E é legal porque pelo menos o terceiro ponto tem relação com isso, tá? Que é o seguinte, e aí a gente vai para Colossenses capítulo 4, a gente estava Colossenses capítulo 3, a gente vai para 4, já a gente vai voltando no 3, mas a gente já está se aproximando do fim. Eu sei que tem gente que quer ver o jogo do Brasil, tem gente que está ansiosa, mas capítulo é hoje, 10 horas, jogo do Brasil. Colossenses capítulo 4, 12 ao 13 primeiro. Colossenses 4, 12 ao 13, depois a gente vai ler o 17. Que diz assim, Epáfras, que é um de vocês, esse é o cara que conheceu Paulo e foi proclamar lá o evangelho na cidade dele, tá? Que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês, em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. A respeito dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Então, Paulo está preso, provavelmente preso com esse cara, e ele está dando testemunho dizendo assim, olha, eu tenho testemunhado tanto que ele tem orado, tanto que ele tem trabalhado, tanto que ele tem se esforçado por você. Vamos no 17 agora, Arthur. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Paulo agora vai falar de uma outra pessoa. Ele vai mencionar uma outra pessoa. Ele diz assim, digam a Arquipo, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. O negócio agora é o seguinte, meu irmão. A gente entendeu que os nossos privilégios não são suficientes. A gente se vestiu com a roupa do amor. A gente se vestiu com a roupa da bondade, da paciência, pela bondade do Espírito Santo. E agora é a hora de trabalhar. E aí Paulo está dando testemunho da vida de duas pessoas. Inclusive uma dessas pessoas presa e tem se esforçado pela igreja em Colosso e em Laodiceia. As nossas circunstâncias não podem limitar o nosso participar no reino de Deus. As nossas circunstâncias não podem limitar o nosso participar no reino de Deus. E aí eu queria que a gente fosse para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Mas antes da gente ler esse texto, eu queria só contar uma história que é de um cara, o nome dele é João Branco. Ele é ex-vice-presidente de marketing do McDonald's. Todo mundo conhece McDonald's. Arthur, a sua irmã não vai ver agora, você vai mandar ela ver depois. Marina, cadê a câmera? Marina, a gente vai falar do McDonald's agora, presta atenção. É o seguinte, para quem não sabe, Marina ama o Mac. Mas a história é a seguinte, esse cara é ex-vice-presidente de marketing do McDonald's e ele é cristão. Ele é cristão lá da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E ele estava falando num podcast e falando especificamente sobre marketing. Mas você vai entender o que é que eu quero dizer. É que o evangelho ele é um negócio tão interessante que ele passa todas as partes e áreas da nossa vida. Você sabe que o marketing se tornou um negócio assim... Eu trabalho próximo dessa área, tá, pessoal? Então, o que eu vou falar, entendam se mais alguém trabalhar próximo dessa área. Que é assim, se tornou um negócio de como é que a gente aplica um golpe aqui nessas pessoas. Se tornou um negócio meio tipo assim, promoção, 3 é... Eita, como é? 1 é 3 e
Esqueci. Aquelas promoções nada a ver com nada, sabe? Tipo, 1 é 3 e 3 é 20. Nada a ver com nada. E o povo cai na promoção. Mas você já deve ter visto essas ações de marketing meio estranhas. E ele falando sobre marketing, ele disse assim, olha, marketing é a possibilidade de você servir alguém que precisa de alguma coisa. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes, marketing, por exemplo, é um tema que é possibilidade de você ganhar mais, gerar mais lucro, como é que você otimiza esse resultado, e não que não seja isso, mas marketing é a possibilidade de você servir ao outro. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão, é o seguinte, servir não é só uma realidade do culto de terça, do culto de domingo. Servir é uma realidade cotidiana da sua vida, na sua profissão. Servir é para o profissional de marketing fazer isso com honestidade. Servir é para o corretor imobiliário especificar os problemas do imóvel. Servir é para o advogado agir com justiça. Servir é para o policial cumprir o seu dever. Servir é exercer aquilo que você tem na sua mão com excelência. Servir é para qualquer profissional, independente da sua função, fazer isso compreendendo que os seus privilégios não são o suficiente e que você foi chamado para se vestir do amor. Servir é ser cristão antes de qualquer outra coisa. E aí vamos lá nesse último texto que eu queria ler com os irmãos. Vou ler esse mais um, tá? Mas eu juro que eu estou acabando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Que diz... 1 Coríntios 10, 31. Que diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Servir é em tudo. Meu irmão, servir, viver para a glória de Deus, manifestar o evangelho, é no comer, é no beber, é no vestir, é no sair da rua, é em tudo que a gente faz, servir. Não tem como viver o evangelho e aplicar golpe do tigrinho, irmão. Não tem como. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Viver o evangelho é em tudo. Tudo. Da mesma forma que a graça, quando fala que é para todos, não tem exceção, viver o evangelho é em tudo, sem exceção. Não tem essa conversa de, no domingo na igreja eu vivo o evangelho e eu sirvo com honestidade. No outro dia eu estou no meu trabalho e o produto é 10, eu digo que é 50, porque eu quero receber mais. Não existe, para o evangelho essa conta não fecha. O evangelho é em tudo se revestir do amor. Eu disse que a gente ia ler mais um, então vamos lá. Colossenses, para fechar, capítulo 3, versículo 23, que diz exatamente isso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quando alguém lhe trata mal, a sua resposta é retrato de um comportamento de quem olha e vê uma pessoa imagem e semelhança do Pai, e não como quem vê alguém que lhe tratou mal. Quando você tem uma oportunidade de ganhar mais, em detrimento do outro perder, você não faz, porque você não faz para os homens, você faz para o Senhor. Quando você tem uma oportunidade de servir na igreja, você não faz porque quem lidera aquela área é uma pessoa legalzinha. Você não faz porque você vai sair numa foto que a Elisa vai tirar. Você faz porque você não faz para os homens. Você faz para Deus. Meus irmãos, isso daqui tem que fazer alguma diferença na nossa vida. Se a gente entendeu que a gente não faz para os homens, faz para Deus, e a gente se comporta da mesma maneira que o mundo se comporta, é porque a gente entendeu, a gente imagina que para fazer para Deus a gente faz de qualquer jeito.
Mas fazer para Deus, a gente faz com todo o nosso coração. A gente faz com o amor que Ele nos entregou, com o amor que nós só temos porque Ele nos amou primeiro. O convite do Evangelho é: perceba que os seus privilégios não... O convite do Evangelho é: eu percebo que os meus privilégios não me fazem melhor do que ninguém. Eu me visto do amor e a partir disso eu sirvo com excelência aos outros. E assim, o Espírito Santo muda a minha vida e eu sou instrumento para a mudança da vida dos outros. Meu irmão, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar, para que a gente pudesse agradecer ao nosso Deus pela bondade dele. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Jesus, porque nós estamos na Tua casa. Pai, muito obrigado porque a Tua graça, ela é para todos nós. Não importa, Pai, aquilo que nós fizemos hoje de manhã, a Tua graça se manifestou no mesmo instante. Assim que nós percebemos o nosso erro, assim que nós nos arrependemos, a Tua graça se manifestou, Jesus. Pai, invade os nossos corações que são como corações de pedra e traz um coração humano, Jesus. Pai, nós queremos perceber que o nosso privilégio, que o berço que nós nascemos, que as oportunidades que nós tivemos, não nos fazem maior do que ninguém, Jesus. Nós queremos entender, Pai, que o Senhor nos olha sem fazer acepção, que o Senhor nos olha a partir de um olhar de família, de igualdade, de unidade, Jesus. Derrama sobre nós justiça, graça e misericórdia, Pai. Pai, nós queremos, Jesus, retirar essa nossa roupa miserável de ódio, Jesus. Pai, retira do meio da Tua igreja esse desejo de ódio, de lançar os outros ao inferno e de matar os outros, Jesus. Planta em nós um desejo de amar, amar e amar, Senhor. Pai, Jesus, não deixe, Jesus, ninguém entrar nessa igreja e sair sem se sentir acolhido, Jesus. E coloque em nós, Pai, um desejo incessante de participar da Tua boa obra, Jesus. Pai, sustenta a Tua igreja. Não nos deixa vivermos de aparência, de imagem, mas planta em nós um coração segundo a Tua vontade. No Teu santo nome, Jesus.